sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. Se a pessoa está procurando emagrecimento, ela deve ter uma necessidade em termos de se sentir fora do peso ou obeso de uma maneira ou outra. O tema obesidade, sobrepeso, é um tema de extrema importância em termos de saúde pública, em termos de mundo e em termos de Brasil. No nosso país, por exemplo, a gente sabe que mais da metade da população já está acima do peso. No nosso estado, esse problema se agrava ainda muito mais e nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, em torno de 7% das mulheres são obesas mórbidas. Os homens, em torno de 3% deles, são considerados obesos mórbidos no Rio Grande do Sul. E o que é considerado como excesso de gordura é baseado na medida de altura e peso, uma fórmula matemática, chamado índice de massa corporal. O peso dividido pela altura ao quadrado, ou peso dividido pela altura vezes a altura, né? E esse valor dá de 25 para cima, a pessoa tem sobrepeso, e quando a pessoa tem 30 para cima, tem obesidade. Já de 25 para cima, já tem um risco aumentado de uma série de doenças como diabetes, hipertensão, colesterol bom ser mais baixo, triglicéridos ser mais elevado, ter problemas cardiovasculares, um risco consideravelmente maior de câncer e doenças osteoarticulares. As pessoas obesas, elas têm uma porcentagem maior de dor articular, principalmente pela sobrecarga, pelo peso, e com o tempo, com essa sobrecarga, eles têm um risco maior de desenvolver a osteoartrose, ou seja, o desgaste das articulações, quadril, joelho, tornozelo. O tratamento para essa osteoartrose nessas pessoas também é mais difícil. E principalmente quando a gente vai passar para o tratamento cirúrgico, o risco de complicações pós-operatórias é maior. Culmina tudo isso numa mortalidade precoce. Por muitos anos a gente falou bastante, nós sabemos toda a importância da manutenção do peso corporal saudável para a proteção do coração, da saúde do coração, do cérebro, enfim, dos vasos, né? Mas, mais recentemente também, a gente tem esse número extremamente relacionado também com a prevenção do câncer. Nós temos estatísticas mostrando que a obesidade tira, em média, 15 anos de vida das pessoas. A obesidade é causada por alguma mudança de comportamento, alguma mudança na rotina alimentar, alguma mudança na atividade física. Muitas vezes, essas mudanças são tênues e os próprios pacientes não conseguem identificar, mas que quando expostos diariamente durante anos ao mesmo estímulo obesogênico, ou o mesmo estímulo que causa ganho de peso, eles vão progressivamente ganhando peso e chegam no consultório, não tem nem ideia por que eu engordei. Infelizmente, toda essa questão das doenças crônicas e da obesidade começou a aparecer também a partir do surgimento ou do aumento desses alimentos também na nossa dieta ocidental, que é o açúcar e as farinhas refinadas, né? Tudo que for refinado, o carboidrato simples, o excesso de sal, né? O sódio em excesso, que também hoje em dia tudo a gente vai perceber tem uma proporção de sódio muito desequilibrada, e a gordura de origem principalmente hidrogenada, saturada, mas principalmente hidrogenada, que é uma gordura de uma ação abominável também dentro do nosso organismo. Eles estão relacionados, então, realmente, desde a alergia alimentar, desde problemas que a gente pode ter na infância mesmo, com relação à atenção, hiperatividade. O primeiro passo da avaliação é, então, tentar se estabelecer
alguns riscos relacionados à doença, sobrepeso e obesidade. Quando a pessoa está acima do peso, muitas vezes existem várias alterações, tanto do ponto de vista laboratorial, que a gente pode analisar, como, por exemplo, aumento do açúcar, aumento da insulina, aumento do colesterol, triglicerídeos. A gente faz uma avaliação também para ver se tem risco de diabetes, né, colesterol alterado, e avalia também se existe uma quantidade também de gordura alterada ou deposição de gordura no fígado. É mais do que só a questão lipídica ou de açúcares. A pessoa normalmente, quando está em processo quando está com sobrepeso ou obesidade, ela está também inflamada. Adicionalmente, a gente avalia também se o paciente tem ou não algum problema de saúde relacionado à obesidade e que também pode estar implicado no próprio processo de ganho de peso. Exemplo, depressão. A gente sabe que depois de uma certa idade há uma alteração hormonal que de fato favorece mais o acúmulo de gordura e uma redução de massa magra. E eu vejo assim que com a idade agora, nos últimos anos, eu vejo que assim, para perder peso não é... Antigamente uma semana eu perdi aquilo, sabe? Agora é uma luta, assim. Isso é algo que acontece naturalmente, mas talvez o fator principal seja o comportamental. Seja o que a pessoa, muitas vezes, ela muda de trabalho, ela acaba ficando, ou deixa de trabalhar, ela acaba ficando mais em casa. Nisso, acaba ingerindo mais alimentos sem ter necessariamente fome, sem ter necessidade fisiológica para aquilo, mas mais por compulsão. Isso a gente vê muito aqui, né, na prática. E depois ela também acaba ficando muitas vezes mais sedentária, se mexendo menos. Se a pessoa tem depressão, ela pode, devido ao próprio quadro de depressão, ficar mais inativa, mais sedentária e comer comidas com qualidade pior e acabar ganhando peso. E a incidência de depressão em pacientes com obesidade é uma incidência maior, e muitas vezes a gente nem sabe o que vem antes, se é a depressão ou a própria obesidade. Então, no caso da depressão, ela promove uma alteração fisiológica, que é a diminuição da serotonina, que é a substância química que provoca bem-estar, e isso faz com que a pessoa tenha menos vontade de praticar exercício físico, então ela evita a prática do exercício, muitas vezes pensando que como ela está se sentindo tão desmotivada, desgastada fisicamente, que se ela fosse para uma academia seria pior. Quando na realidade, se ela se movimentar, se ela praticar exercício físico, ela vai potencializar a produção da serotonina e adrenalina, substâncias químicas que promovem bem-estar, e mais rápido ela vai melhorar dos sintomas depressivos, né? Muitas vezes esse paciente, ele fora do peso, ele não se sente bem com o perfil corporal dele, ele procura exercício, ele procura reeducação alimentar e ele não consegue atingir praticamente atinge muito pouco do perfil corporal. E aí entra a cirurgia plástica, porque você pode, mesmo um paciente que esteja fora do peso, pode fazer uma lipo de flanco, uma lipo na cintura, melhorar a quantidade de gordura abdominal dele, mesmo que não diminua a gordura visceral, ele tendo uma gordura, essa gordura externa, essa gordura areolar e laminar, que fica por baixo da pele e acima do músculo, ele tendo uma gordura dessas bem definida e bem delineada, com um perfil corporal adequado, ele vai se sentir muito bem. O primeiro passo, quando a gente busca o emagrecimento, é sair do sedentarismo, é buscar uma atividade física. E o esporte não só faz bem, como ele te dá relacionamento, chamado networking, de ter todos os amigos na academia. Então aqui eu faço, converso, estamos aqui, tomo um cafezinho, tem um lado social e daí tu já aproveita para cuidar da saúde, né? Mas eu acho assim, porque daí funciona tudo, né? Dorme bem, tá sempre de bom humor. Entre as causas secundárias de obesidade são o uso de medicações que podem causar ganho de peso. Exemplo, alguns tipos de antidepressivo, antipsicóticos, algumas medicações para tratamento da pressão arterial, como beta-bloqueadores, podem causar, uso de corticoide pode causar, outros problemas associados
síndrome dos ovários policísticos também estão associados à obesidade. A gente avalia a tireoide, a gente avalia se a pessoa tem alguma alteração dos níveis de glicose. Mas, na grande maioria dos casos, a gente não acha uma causa para a obesidade. O que leva uma pessoa a se tornar obesa? A questão genética é importante, a questão social, o comportamento, a sociedade. Hoje, a nossa sociedade ela é voltada para as pessoas já não precisarem mais fazer um esforço físico, a alimentação, o tipo de alimento industrializado. Se está no baixo teor de nutriente e uma grande quantidade de toxinas que a gente está entrando em contato, aí a gente não consegue fazer a desintoxicação apropriada e isso se acumula no nosso tecido adiposo, atrapalhando a quebra da gordura como uma fonte de energia, né? Atrapalhando esse processo de lipólise. Então, isso faz com que a gente também tenha uma dificuldade muito grande de emagrecer e a facilidade para aumentar de peso. O grande problema das comidas industrializadas é que geralmente elas contêm uma quantidade muito grande de gorduras, principalmente as gorduras insaturadas, são as gorduras que têm um mal muito grande para o organismo e elas vão debilitando e fazendo com que essas pessoas muitas vezes acabem até precisando usar esses alimentos porque parece que aquilo vai fazer falta para o seu organismo. Hoje em dia, mesmo que o alimento tenha uma alegação de ser integral ou tenha uma alegação de light, que muitas vezes atrai, né? Quer dizer, menos gordura, menos açúcar na embalagem, redução de teor de gordura, redução de teor de açúcar, é importante que a gente observe algumas coisas no rótulo. Você precisa olhar os ingredientes, a lista de ingredientes desse produto que você está comprando. Então, o que aparece em primeiro lugar no rótulo é o ingrediente de maior importância dentro daquele alimento, quer dizer, é o que mais tem. Uma pessoa magra, né, que come porcaria, ela é saudável porque ela é magra, mas ela pode desenvolver doenças porque ela está comendo uma quantidade de alimentos que predispõem ela a doenças. Exemplo, se ela come alimentos pobres em fibras, ela tem um risco aumentado de câncer. Se ela come alimentos ricos em gordura saturada, ela tem uma predisposição a desenvolver doença arterial coronariana ou doença vascular cerebral ou uma doença arterial periférica. E se ela come gorduras saturadas ou alimentos ricos, né, em carboidratos simples, né, e ela vai também ficar predisposta, mesmo magra, ao desenvolvimento do diabetes. Não adianta tirar um carboidrato da tua alimentação totalmente, achar que você pode realmente cortar pão, cortar fruta, cortar arroz e passar a utilizar, sei lá, alimentos então dietéticos industrializados, porque você vai começar a ter falta de selênio, falta de vitaminas de complexo B, falta de zinco. A tireoide precisa desses nutrientes para funcionar. Ou do jejum muito prolongado vai fazer com que você libere o cortisol. O cortisol faz com que o teu organismo entenda que precisa economizar gordura, que precisa armazenar a gordura, não gastar essa gordura. Eu tenho problemas não só de coluna como de peso pela idade. Por quê? Porque viajo muito. E o fato de viajar muito desregula a alimentação. Mas a academia te dá um norte e te traz para o bom senso. Alimentos com maior teor de fibra, eles já vão ter uma característica de saciedade muito melhor, eles já vão ter um efeito melhor no controle da absorção dessa glicose, no controle de absorção de gordura do próprio alimento. A proporção ideal de sódio seria 100 miligramas de sódio para 100 gramas do alimento. Uma sopinha de pacotinho, alguma coisa assim, e que a gente vai olhar a lista de ingredientes e é só coisa química, né? Praticamente não tem nenhuma parte de alimento verdadeiro, e a proporção de sódio, se a gente for olhar direitinho, é o que a gente precisaria comer de sal durante o dia inteiro num pacotinho de sopa, né? E aí a gente vai comendo, porque tem pouca caloria, mas vai inchando, vai desnutrindo, vai intoxicando, né? Medical TV, a vida e a medicina. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality.
O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Medical TV, a vida e a medicina. Mesmo pessoas com peso normal, mas que tivessem acúmulo de gordura na barriga, essas pessoas teriam um risco aumentado de diabetes e doenças cardiovasculares. A gente conceitua como uma cintura em mulheres acima de 80 centímetros, como a normal, e em homens acima de 94 centímetros. A lipoaspiração, existem estudos mostrando que retirar a gordura da barriga não causa nenhum efeito metabólico de melhora de parâmetros como colesterol, glicose ou pressão arterial. A gordura abdominal que causa esses problemas é a gordura que tem intraabdominal, é uma gordura que tem ao redor dos órgãos, como o fígado, o estômago, que a gente chama de gordura visceral e não gordura subcutânea. A cirurgia plástica ela tem sim muito a ver e auxilia muito o paciente, tanto na correção de abdômenes quanto na de mamas e em gorduras localizadas. O diabetes tipo 2 é um diabetes causado por excesso de peso, na maioria dos casos, né? E excesso de gordura corporal, especialmente na região abdominal. E no momento que a gente faz intervenção comportamental, com perda de peso, da atividade física, o paciente pode tranquilamente perder uns 5, 10, 20% do peso, reverter completamente o diabetes. O que nós precisamos é ter consciência de não querer emagrecer uma pessoa com lipoaspiração, mas dar um perfil corporal para uma pessoa que está fora do peso e que ela necessita de emagrecimento, muitas vezes é um estímulo que pode trazer para ela uma vontade muito grande de ela se cuidar e a partir dali ela começa a se cuidar. Eu já tive várias pacientes assim que só se conscientizaram depois que elas fizeram alguma cirurgia. Muitos dos medicamentos que são usados para redução de peso, eles não são necessariamente saudáveis, né? Acontece um emagrecimento, mas às custas de um desgaste para o organismo bastante grande. Muitas vezes a gente vê determinados tipos de anfetamínicos, né, que são realmente associados a uma alteração do sistema nervoso central importante. Então a pessoa fica com distúrbio do sono, fica com insônia, com irritabilidade, fica muitas vezes com taquicardia, aumento da pressão arterial, né? E muitas vezes, se essa pessoa tem como base uma doença, por exemplo, um transtorno de humor bipolar, ela pode até desencadear o período em um surto maníaco. Quando é que nós devemos utilizar as medicações para a obesidade? Naqueles pacientes que nós tentamos fazer o tratamento ideal e o paciente não responde, não perde peso. Nesses casos, nós devemos tratar o paciente, se possível, com o manejo comportamental, adicionado a isso o tratamento farmacológico. Esse tratamento farmacológico ele deve ser feito de uma maneira crônica. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica. Então aquela ilusão que se tem, não, eu vou tratar a obesidade por um mês com medicação e depois eu vou por mim. Não, isso não existe. De uma forma geral, nós não utilizamos medicamento, tá, para a questão da obesidade em si. A gente utiliza mesmo a alimentação, o exercício, as técnicas de relaxamento, que são super importantes, são quase medicamentosas nisso, ela é muito importante. Existem exceções para a questão de obesidade, que antigamente a gente chamava de mórbida, né, obesidade grau 3,
Então, o que é importante é que cada pessoa, assim que chega aqui conosco, faça uma avaliação com o médico. A primeira coisa que faz é isso, para que a gente entenda como é que é o histórico dessa pessoa. Desde quando que ela é obesa, como foi a infância dela, a partir de quando ela começou a aumentar peso, quais são as comorbidades que ela tem, né, em função disso, como é que está todas as análises de sangue dela, como é que está o comportamento da massa magra dessa pessoa, enfim, que medicamentos ela já usa previamente. Então, a partir disso, aí é feito um plano específico para cada pessoa. Então, se a gente fizer uma alimentação que vai restringir demais, então isso, na verdade, vai começar a fazer com que faltem determinados nutrientes e, a longo prazo, isso vai ter o seu ônus. A situação de estresse que está acontecendo vai fazer com que o nosso corpo mande sinalizações para que a gente volte a comer. E acabam que optam por alimentos, muitas vezes, que contêm gordura, açúcar ou sal, né? E cada vez que elas ingerem esse tipo de alimento, o cérebro libera uma substância química que promove prazer, sensação prazerosa, e aí a interpretação no final é: isso foi ótimo, então eu vou fazer mais vezes, né? A maioria das pessoas, quando iniciam um processo de emagrecimento, elas tendem a dizer que sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem. Então, independente do que o médico está falando, do que a nutricionista falou, enfim, a pessoa precisa ter razões muito importantes para isso. Quando a pessoa realmente consegue entrar num processo de emagrecimento, quando nós vamos fazer a testagem novamente, tanto da parte toda de lipídios, das gorduras, dos açúcares, dos marcadores inflamatórios, da função hepática, tudo isso a gente já vê uma desintoxicação, uma melhora realmente bem significativa numa semana. O grande problema, a grande dificuldade é o início. Depois que iniciou, vai começar a gerar adaptações, vai ver diferença no corpo, vai se olhar no espelho de maneira diferente, vai estar mais motivado. Isso tudo faz uma diferença muito grande e torna a atividade física mais prazerosa. É muito interessante a mudança do corpo quando a gente consegue se aplicar. E cuido bastante da alimentação, muito legume, frutas. Medical TV, a vida e a medicina. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. A musculação é chata, eu tenho um personal que me ajuda na musculação. Controlar a alimentação é difícil, eu tenho uma nutricionista que me orienta, não no regime, numa reeducação alimentar. Sem radicalismos, de uma forma mais efetiva, em termos de aprendizado mesmo, todos nós somos muito ligados aos nossos hábitos. Então, mudar um hábito e um comportamento é o fundamental. Então, idealmente, um paciente que tem obesidade ele deve ser manejado
por 3 ou 4 profissionais de áreas diferentes, né, com informações diferentes e abordando variáveis diferentes que causam o problema da obesidade. Porque a obesidade não é normalmente um mecanismo só que está causando o problema da pessoa. Os exercícios aeróbios, eles trabalham no nosso cardiorrespiratório. Eles servem principalmente para eliminar gordura. E os exercícios de reforço muscular servem para deixar nossa musculatura mais forte, aumenta o nosso metabolismo, deixa o nosso corpo mais disposto. Nós temos os pacientes que apresentam uma gordura visceral bastante exuberante e essa gordura também termina se depositando na periferia, naquela gordura que fica acima do músculo. Então nós temos o músculo, a gordura que está para dentro do músculo e a gordura que está para fora do músculo. A diferença básica desses dois tipos de gordura é que a gordura visceral é uma gordura muito mais com uma circulação um pouco mais exuberante. A gordura externa ela tem uma circulação mais deficiente, não tão boa. Então o que acontece? Ela não responde tão bem ao exercício e à reeducação alimentar como a gordura visceral. E termina que essa gordura de depósito, com a cirurgia plástica, que é onde nós podemos atuar, porque na visceral a gente termina não podendo atuar, a gente pode então favorecer esse paciente que vem perdendo esse peso, que diminui essa gordura visceral, a melhorar esse perfil corporal, retirando essa gordura externa que tem uma circulação mais deficiente e que muitos de nós que todos nós fizemos exercício e vemos para se conseguir moldar uma gordura externa, realmente é bastante difícil. É bem verdade que a lipoaspiração ainda é o padrão ouro em relação ao volume de extração de gordura, mas pela primeira vez a gente de forma não invasiva consegue também eliminar a gordura e o que é mais interessante, de uma forma segura, rápida e eficaz. E na verdade o procedimento já está terminando, eu vou fazer a retirada da ponteira agora. A área que foi exposta ao frio, ela está efetivamente congelada e o que a gente vai fazer agora é uma massagem para poder complementar a quebra daquelas células. Essa gordura que foi eliminada e está sendo metabolizada pelo fígado não vai levar a sobrecarga nem do fígado nem da gordura circulante. Em relação a você fazer o procedimento e buscar direto a praia, não existe o menor problema. Esse aqui é o tecido que vai efetivamente entrar dentro da ponteira e vai ser efetivamente tratado e exposto ao frio. É uma área aproximadamente desse tamanho aqui. Antes da colocação da ponteira, eu vou fazer a colocação da membrana, que é o chamado gel pad, que é o que vai proteger a pele do paciente. Agora, na hora que eu fizer a colocação, vai sentir um vácuo, vai ter a atração do tecido aqui para dentro. E efetivamente começa um ciclo de tratamento. Agora, a gente tem mais 1 hora contada no relógio para poder fazer o tratamento dessa paciente. Então a gente pode usar um approach que pegue só o abdômen inferior ou que pegue o abdômen de uma maneira geral, obviamente que usando um número maior de ponteiras para isso, tratar os flancos, tratar costas, tratar braço, é uma área que efetivamente pode ser tratada, parte interna de coxa também. Jamais faça o procedimento de criolipólise numa clínica estética, porque se é uma clínica estética não tem nenhum médico. Em relação à atividade física, quanto mais atividade física a pessoa fizer, melhor. Idealmente fazendo já 2h30, 3 horas de caminhada em ritmo moderado, se possível, ou algum tipo de atividade física equivalente, exemplo, hidroginástica, natação, vôlei. Já é uma atividade física que tem um impacto bem importante, a nível até de prevenção de diabetes em quem tem obesidade. Às vezes o que a gente pode notar é que a pessoa vai querer acelerar esse processo e aí que começa a ter um índice maior de lesões, como por exemplo, fraturas de estresse, fasciite plantar, tudo porque aquele corpo não está acostumado a realizar aquele exercício e de uma hora para outra resolve iniciar uma atividade. Uma musculação, o pilates, o yoga,
também servem para reforçar o nosso corpo, aumentar o nosso metabolismo, aumentar a nossa massa muscular. Eu não era muito adepta à academia para fazer musculação, essas coisas, eu gostava só da parte aeróbica. Mas hoje eu me dou conta que é muito importante para poder manter o peso, para poder fortalecer a musculatura. É o exercício que vai ter um maior índice de ganho de massa óssea também. Então, o primeiro passo é sair do sedentarismo, colocar o corpo a fazer movimento, movimentar o nosso corpo. Como é que a gente pode fazer isso? Caminhando, andando de bicicleta, dançando. O importante quando a gente está fazendo o exercício é que a gente saia da zona de conforto. Sinta que o exercício está moderado. O que é um exercício moderado? Sente que a frequência cardíaca começa a subir, sente que o fôlego já começa a ser estimulado. Então, a paciente que vai iniciar essa atividade começa a ter uma dor persistente que não melhora, dor ao movimento daquela articulação. Acho que é interessante fazer uma avaliação com um ortopedista ou com um médico. Para quem não está fazendo exercício físico, para quem está começando agora, o ideal seria começar com 3 vezes por semana. Por exemplo, assim, para quem tem problema articular, tem opção de transporte também, que não tem, que é um equipamento que não tem impacto. Daí tu pode fazer sem o impacto. A pessoa que está começando e tem um excesso de peso um pouco mais elevado, pode ser feito com... A grande diferença é não ter impacto na articulação. Geralmente se começa com um aquecimento de 5 a 10 minutos, vai para a sala de musculação. Pode começar com peso com agachamento, cuidando da postura, cuidando do espelho, fazendo bem alinhado. As esteiras, sempre começar com uma caminhada leve. A intensidade varia de acordo com a aptidão física de cada um. E depois a gente vai progredindo para membro superior, tem muitos exercícios. Uma série, por exemplo, para peitoral pode ser feita aqui. Fazendo sempre com a postura adequada. Dependendo, não precisa ter uma carga elevada. Já está comprovado mais do que nunca que mulheres não ficam com o braço grande. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais treinada, mais fino vai ficar o braço, porque vai ser um processo de emagrecimento. Se é bem orientado, não se lesiona. Quem não tem problema articular nenhum e tem a força para fazer, pode fazer um abdominal adequado na máquina, apoiar bem, cuidar sempre da altura, fazer ele. Um exercício que está muito na moda é usar o equipamento de fita de suspensão, cuidando sempre a postura e a forma de realizar. Trabalha bastante estabilização abdominal, cuidando da postura, sempre uma forma de realizar o exercício de uma maneira mais adequada. Aqui. Dá para fazer aberto. E com tantas opções que tem, as variações, não se tornou mais monótono na academia, né? Atualmente mudou também o perfil das academias, né? Antigamente era mais para aquela menininha que ia vir toda produzida, tal, né? Era um point. Hoje não, hoje é a questão da saúde, né? Então a prioridade é a saúde, cada um no seu. Então tem pessoas bem gordas, pessoas pouco gordas, pessoas bem velhas, pessoas jovens. É uma comunidade totalmente eclética. Eu adoro exercício físico, sou viciada completamente. Na verdade, eu comecei a me viciar justamente porque eu tinha que pegar e tinha que compensar essa história assim de comida e tal, porque eu adoro comer. Eu tenho uma alimentação bem saudável. Eventualmente, às vezes até vou numa nutricionista, alguma coisa para fazer uma avaliação. E faço atividade física. Sabe, por uma questão muito de saúde, tanto mental quanto física, não assim pelo shape e tal, aquela coisa toda. Alimentação, por exemplo, agora eu almocei. Eu acho que a gente emagrece fechando a boca, né, na real, né? Ir pra academia não é milagre, né? O negócio é variar. Eu acho que o negócio é não comer muito. Frequentar uma academia, às vezes, é um esforço. Por mais que eu goste muito de fazer academia, em determinados momentos eu estou muito cansada, mas eu só penso no depois do exercício. Tem algo a mais ali que me chama, sabe? Eu vou encontrar meus amigos, sabe? Tem pessoas que eu só encontro aqui.
Né? Tem isso também, né? E coisas assim, né? Tu fica sabendo de coisas que acontecem. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que essa coisa da interface entre as atividades tem tudo a ver com a história de hoje, assim. E o esporte não só faz bem, como ele te dá relacionamento, chamado networking, de ter todos os amigos na academia. As atividades ao ar livre é uma tendência muito grande. Caminhada, corrida, andar de bicicleta. As próprias academias ao ar livre, que a gente encontra muito nas praias, nas praças. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Medical TV, a vida e a medicina. A dieta deve ser feita baseado muitas vezes nos problemas que a pessoa que está sendo tratada tem. Exemplo, se a pessoa tem um tipo de problema de colesterol, ela pode receber um tipo de dieta específica para isso. Se a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica relacionada à obesidade, ela pode receber outro tipo de dieta. Ou ela pode escolher um tipo de dieta que mais se adeque, né, a sua chance de aderir ao tratamento. As pessoas muitas vezes confundem fome com vontade de comer e desejo. Fome a gente só sente quando a gente está em jejum por várias horas e o estômago já esvaziou por completo. Vontade de comer a gente sente pela visão dos alimentos. Se eu sinto o cheiro, se eu estou lembrando, é uma ideia, é um pensamento sobre comida que pode surgir numa conversa, na visão de algum alimento ou passando na frente de algum restaurante, enfim. Então isso dá e passa, dependendo da forma como eu lidar com isso. Se eu me distrair com qualquer outra coisa, não vou ter a necessidade de comer. E o desejo, que é um terceiro conceito que as pessoas distorcem, o desejo a gente sente muitas vezes pela monotonia alimentar. A gente acaba comendo quase sempre as mesmas coisas e como a maior parte dos alimentos hoje contém açúcar, gordura e sal, é como se a gente entrasse em abstinência quando a gente não come isso. Então, no almoço, no jantar, eu preciso fazer essa associação dos três principais grupos, a proteína, o carboidrato saudável e a gordura, mas aí eu vou usar o azeite de oliva, que é uma gordura anti-inflamatória, no final, né, para colocar sobre a salada, para colocar um fiozinho no alimento, pronto. Precisaria estar comendo pelo menos 400 gramas de vegetais por dia, entre hortaliças e legumes, né? Não dá para esquecer que tem mais uma coisa que a gente corta, e isso sim é radical. Fritura. Nenhum processo de emagrecimento com atividade física vai funcionar sem o cuidado da alimentação, com uma nutricionista bem adequado, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com os gostos. Emagreci muito. Eu acho um conceito muito importante, a dieta não é fixa. A pessoa começa a dieta e ela vai mudando o plano terapêutico com o tempo, à medida que vai estabilizando o peso, ou ela ganha um pouquinho de peso, muda a dieta, vai mudando o estilo, vai tentando outros tipos de dieta para que seja realizado, né, a manutenção ou até com o tempo, mais a longo prazo, uma perda progressiva de peso. Aqueles pacientes
que não têm uma obesidade ainda tão grave, que precisam emagrecer e não conseguiram com dietas, com remédios, aí sim, esses pacientes podem fazer o uso do balão. O balão, ele tem um emagrecimento médio ao longo de 6 meses em torno de 15 a 20 quilos. Ele tem que entender que a mudança dos hábitos alimentares vai ser fundamental para o emagrecimento e nós sabemos que metade dos pacientes, um pouco menos, em torno de 45% dos pacientes, vão, após 2 anos de retirada do balão, reganhar o peso perdido. Na verdade, o balão ele serve além da questão tratamento da obesidade exclusivamente. Por exemplo, um paciente que tem que fazer uma cirurgia de prótese de quadril ou uma cirurgia ortopédica. Esse paciente, se ele está obeso, ele pode sim fazer a colocação do balão para ter uma redução do peso, para diminuir o risco da sua cirurgia, seja ortopédica, seja de coração, de pulmão ou uma própria cirurgia plástica mesmo. O obeso mórbido, esse obeso mórbido ele tem que ter um tipo de tratamento. Se for uma pessoa que está fora do peso ideal, quanto por cento ela está fora do peso ideal? E aí esses parâmetros a gente utiliza muito na área da cirurgia plástica. A gente procura em primeiro lugar saber qual o peso que essa paciente se manteve mais ou menos nos últimos anos e qual o peso que ela pensa que seja o ideal para ela. Porque a tabela vai dizer que é um peso e de repente essa paciente passou nos últimos 10, 15 anos com um peso acima do valor da tabela. Nós não vamos trazer essa paciente de volta ao seu bem-estar psíquico e físico se nós só começarmos a trabalhar em cima desse tipo de parâmetro. Nós simplesmente fizemos um cálculo que ela não deve operar com mais do que 10% daquele peso que ela pensa que é ideal. 65 é o ideal, 10% de 65, 6,5, somamos isso, vai dar 71,5 kg. Se ela estiver acima de 71,5 kg, nós não vamos fazer a cirurgia e esperar que ela volte a esse peso mais próximo do ideal dela, e aí sim a gente submete ela à cirurgia para ela não ter o dissabor de depois ter uma mama caída, um abdômen flácido. A colocação do balão ela é feita a nível hospitalar, ela não é feita a nível de consultório. O paciente vai até o hospital, é feita uma sedação, não é uma anestesia geral, é uma sedação, e é feita uma endoscopia igual como se faz para diagnóstico de úlceras, de gastrites, e durante esse procedimento se coloca o balão. Esse paciente vai passar por um período de recuperação, que gira em torno de 1 hora mais ou menos, e ele é liberado então para sua residência após o procedimento. O balão vai ocupar um espaço bastante grande dentro do estômago. Esse balão ele é inflado em torno de 500 a 700 mililitros de líquido, portanto, é um espaço bastante grande que o balão ocupa no estômago, e o principal mecanismo de emagrecimento do balão é pela restrição. O balão vai ocupar um espaço aonde antes seria ocupado pela comida. Os primeiros dias após a colocação do balão, eles provocam algumas reações, porque o estômago identifica o balão como um corpo estranho e o paciente vai ter desconforto, vai ter um pouquinho de dor, vai ter náusea, pode ter vômitos, mas normalmente esses sintomas eles são aliviados após os primeiros 3 a 4 dias e depois disso há uma tolerância muito grande do balão. Essa perda de peso que ocorre com o balão, embora o balão seja limitado por causa do tempo que ele pode ficar no estômago, termina dando condições para que essa pessoa possa vir a fazer um procedimento cirúrgico em que vai ser um pouco mais radical, mas também que vai dar um retorno muito maior sob o ponto de vista tanto do perfil muscular como do perfil gorduroso e flacidez de pele. A cirurgia bariátrica ela está indicada naquele paciente que objetivamente quer resolver o problema definitivamente. Diferente do tratamento clínico, em que os tratamentos são geralmente temporários e por um determinado tempo, a cirurgia não. A cirurgia ela tem o objetivo de ser definitiva. Fazer a cirurgia para a pessoa emagrecer para nunca mais voltar a ganhar peso. Em termos de peso, qual é o paciente que é candidato à cirurgia? A gente pode pensar assim, que alguém que esteja em torno de 40 quilos acima do peso teria indicação de cirurgia, né? No caso de um MC40. E um paciente com doenças associadas em torno de 30 quilos acima do peso também teria indicação de cirurgia. O diabetes tipo 2, 80% dos pacientes são obesos.
Então, esses pacientes, quando submetidos à cirurgia de redução de estômago, em quase 95% das vezes, eles têm a cura do diabetes. Medical TV, a vida e a medicina. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Amex, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54 32 21 7756. Medical TV, a vida e a medicina. Então, existe um conceito muito generalizado e popular de que quanto maior a frequência alimentar, né, o corpo interpretaria isso como algo saudável e não diminuiria seu consumo calórico. E as pessoas que tivessem uma frequência alimentar menor, exemplo, se alimentam 2 ou 3 vezes por dia, o organismo interpretaria isso como falta de alimentos e acabaria se regulando de uma maneira a diminuir o seu metabolismo para se preservar, né, as reservas calóricas para uma situação, né, em que a pessoa ficaria faminta, né, sem alimentos e poder sobreviver a essa intempérie que seria a ausência de alimentos. Bom, isso é uma hipótese teórica. Poucos estudos, na verdade, foram realizados para testar essa hipótese. E o estudo mais recente que foi realizado foi um estudo apresentado no Congresso Europeu de Diabetes há 2 anos atrás por um grupo tcheco, em que foi comparado 2 grupos. Um grupo de pacientes que receberam dieta 2 vezes por dia, né, e outro grupo que recebeu dieta 6 vezes por dia. E, para surpresa de todos, o grupo que recebeu a dieta 2 vezes por dia emagreceu mais que o grupo que recebeu a dieta 6 vezes por dia. E na avaliação realizada nesses pacientes se viu o quê? Que quando eles receberam uma dieta que era com uma quantidade de calorias menor que eles estavam acostumados a comer, o gasto metabólico, o metabolismo basal, né, que é a quantidade de calorias que a gente gasta durante o dia quando parado, sem fazer nenhum tipo de esforço, diminuiu nos 2 grupos, porém a diminuição foi maior no grupo de pacientes que receberam 6 refeições por dia, mostrando o quê? Que houve uma grande adaptação do corpo mais inadequado em quem comeu 6 vezes por dia e que a perda de peso menor nesse grupo provavelmente foi atribuída a uma menor redução do gasto, uma maior redução do gasto metabólico nesses pacientes. Justamente o contrário do conceito popular preconizado por muita gente hoje em dia e que, ao meu ver, é muito inadequado. Então, eu pessoalmente acho que nós temos que adequar a quantidade de dieta e a frequência alimentar do paciente baseado na sua rotina. E não ao contrário, a pessoa não tem que mudar a sua rotina de vida para comer. E eu vou dizer que os intervalos, então essa questão de comer a cada 3 horas, esses lanches, se forem fruta, uma porção de fruta, você não vai errar. O que são os nossos hábitos? Eles nada mais são do que escolhas que em algum momento a gente fez na nossa vida e depois, por uma própria questão de economia psíquica, a gente para de pensar sobre isso, não escolhe mais e se torna um hábito, começa a ficar automático o comportamento.
Se a gente tem pensamentos negativos a respeito do comportamento ou a nosso próprio respeito, as nossas emoções sofrem influência também, a gente se sente mal e, consequentemente, vai ter um comportamento negativo para reforçar todas essas crenças, né? Um dos maiores desafios do ser humano é lidar com seus hábitos, né? Lidar com as suas atitudes. E, na verdade, toda vez que a gente fala de saúde, a gente fala de hábitos, a gente fala de comportamento, de escolhas. E é por isso, talvez, que seja tão difícil, na verdade, nós sustentarmos algumas mudanças, porque nós somos, de fato, bastante condicionados. O momento mais difícil da pessoa que atingiu um resultado satisfatório é manter. Ou ela vai ter que treinar mais, ou ela vai ter que ter menos excessos de doces e alimentação em excesso de gordura. Mas a maior parte das vezes existe alguma dificuldade no que diz respeito àquilo que a gente se relaciona, seja a alimentação, né? Seja o cigarro, seja drogas, álcool, seja jogo, seja sexo, compras, não importa. Muitas vezes as pessoas têm comportamentos aditivos. Esses novos comportamentos precisam necessariamente serem adicionados de algo que tragam satisfação, porque senão essas mudanças não são sustentadas, né? Que tragam algum tipo de relaxamento e de prazer, porque senão eu compro só por uma semana e aquilo não faz mais sentido para minha vida. Tu deixa de no fim da tarde tomar o uísque ou o chopp, tu vem para academia, tu vai trocando os teus objetivos. Por questões primitivas de sobrevivência, a parte do cérebro responsável pela ansiedade, medo e nervosismo, essa região do cérebro, quando ela é ativada, ela vai fazer, muitas vezes, não de forma consciente. A pessoa não vai pensar, então estou precisando de gordura, de energia, já que eu estou passando por uma situação estressante. Ela não faz isso conscientemente, muitas vezes ela faz isso por instinto, por impulso. E aí ela acaba procurando alimentos que tenham muita energia. E esses alimentos, geralmente, são gordurosos, tem sal ou açúcar. A pessoa vai lá e ingere esse alimento e realmente ele provoca uma alteração fisiológica prazerosa, o que acaba gerando um vício, assim como as pessoas têm pelo álcool. Muitas pessoas podem desenvolver isso pelo jogo, por compra, por internet, enfim. A obesidade, de certa forma, é uma doença de adição. E isso é muito interessante porque o tipo de psicoterapia que se deve realizar para a obesidade é a psicoterapia cognitivo-comportamental. E é uma psicoterapia dirigida para o paciente obeso, não é para tratar outra coisa, é para tratar a obesidade. E existe uma série de estudos mostrando que esse tipo de modalidade é adequado para redução de peso nos pacientes com obesidade. E por que isso? É o mesmo tipo de psicoterapia que a gente usa, por exemplo, para drogadição, para adição à cocaína, para adição a outras drogas, né? E por quê? Enfim, a gente mostrando que realmente a obesidade, de certa forma, é uma adição também. E a indústria, infelizmente, sabe disso, sabe que existem alimentos que vão, dependendo de produtos, substâncias químicas que eles colocarem ali, a gente vai sentir cada vez mais vontade de comer, porque tem um gosto muito bom, o cérebro libera a substância química prazerosa e aí a gente acaba, sim, se viciando. O alimento, às vezes, pode, sim, ter um caráter como uma droga, né? Quando ele não é bem utilizado, na verdade, não em termos de horários. É importante que a gente faça fracionamento da alimentação. Isso ajuda na questão do controle hormonal, no controle da insulina, a não deixar a insulina muito disponível na corrente circulatória, a não depositar tanta gordura. Então, o fracionamento é importante, mas a quantidade, a perda do controle, que muitas vezes a pessoa tem na hora da alimentação, o sentimento de culpa associado, né? E realmente, muitas vezes não é nem a pessoa não consegue nem desfrutar daquilo, ela só precisa comer, esse é o comer compulsivo. Esse sim, ele é tratado mesmo como uma adição. A alimentação, ela pode ter tanto um caráter de medicamento, se bem conduzido, quanto o caráter como uma droga, se não tiver o controle sobre isso. Vejo que eu fico meio coisa de viciado, assim, sabe? Não é uma sensação agradável, assim, de sempre estar querendo um doce, né? Então eu tento dar uma maneirada no doce. Se eu olhar para o chocolate e dizer que isso vai salvar o meu dia, que vai ser muito bom, eu tenho muitas chances de realmente comer esse chocolate e me sentir bem por uns minutos, né? Agora, se eu começar se eu quiser ter uma ideia melhor ainda a meu respeito perante
às situações estressoras, né, e dizer assim, eu sou capaz de lidar com isso de uma forma assertiva, não comer o chocolate pode se tornar ainda mais prazeroso do que comer. Tu não vai tirar mais 5 quilos no mês, mas tu pode tirar 2. Tu pode tirar 2 e seguir tirando 2, tanto quanto tu sinta necessidade. Tu não vai cortar o uísque pro resto da tua vida se tu gosta de beber, mas tu pode diminuir, tomar menos quantidade. Tudo tu vai devagarzinho, é uma readaptação. Porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela se deposita na gordura. Então, quanto mais gordura a pessoa tiver, menos vitamina D ela vai ter no sangue, mais depósito de vitamina D ela vai ter na gordura. Então, pacientes que têm obesidade, especialmente aqueles que têm obesidade extrema, são quase que universalmente carentes em vitamina D. Como a vitamina D deficiente está associada a câncer, doença cardiovascular, demência, queda ao solo, fraturas ósseas, então nesses pacientes a gente repõe vitamina D. Por exemplo, níveis de vitamina D baixo dificultam um emagrecimento e melhorando a gente pode diminuir a resistência insulínica e pode melhorar essa questão da redução do peso corporal. O cromo, o zinco, enfim, existem outros nutrientes que são importantes para o metabolismo do açúcar e das gorduras e que são parte mesmo da nossa fisiologia. Então, uma vez detectadas determinadas deficiências, aí sim nós estamos de acordo que isso seja, e só nesse caso, seja suplementado, porque auxiliam no processo de emagrecimento. Outra vitamina que a gente também repõe em algumas situações específicas é a vitamina B12, e tem situações que a gente indica. Demais vitaminas nós não temos, de uma maneira geral, a não ser em situações extremamente específicas, nenhuma indicação de se usar. Existe uma inteligência no nosso organismo, existe uma inteligência de preservação de todas as células, mesmo da célula gordurosa. Então a gente precisa entender que para reduzir de um patamar de peso e para outro e manter um peso saudável, a gente precisa sim fazer isso com o tempo. O adipócito, a célulazinha da gordura, é uma célula que precisa, depois de diminuir o peso, ela ainda vai ficar ali pronta e ávida para um reganho de peso para que ela seja necessária, para caso ela seja necessária novamente. Então, essa diminuição de peso realmente tem que se dar ao longo de muitos meses, essa manutenção, para que depois de algum tempo, que vai de 6 meses a 24, até 2 anos, depois do emagrecimento importante, essa pessoa e essas células, na verdade, se entendam não mais importantes e entrem em apoptose. Aí sim passem a não fazer mais parte daquele organismo. Emagreci pela necessidade de estar bem. A gente emagrece pela necessidade de estar bem. Eu não vou ser nunca magro, eu sou um cara grande, eu tenho musculatura, eu tenho peso e tal. Mas tu vai chegar num peso que tu vai te sentir bem. Os pacientes que têm muita disciplina e conseguem se conscientizar do risco que tem a obesidade e acabam tendo uma gratificação pela perda de peso de uma maneira adequada, eles acabam mantendo aqueles cuidados que eles tinham, né, quando eles começaram o tratamento, e esses conseguem manter o peso perdido. Mas a mensagem é essa: não existe magia para perda de peso. O paciente que quer perder peso está assinando um contrato que vai mudar completamente seu estilo de vida, e é radical a mudança. Muito equivalente, muito similar ao paciente alcoólatra que quer parar de beber.